Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu voltei depois de 200 anos neste canal pra conversar com vocês sobre as minhas leituras de 2024, né? Voltei aqui como se nada tivesse acontecido, fiquei não sei quantos meses sem postar um vídeo nesse canal e de repente ela volta assim, sem dar nenhuma explicação, só pra falar os livros que ela leu em 2024. E eu estou falando de mim mesma na terceira pessoa, mas é porque eu estou assim, gente... Eu não preparei um roteiro, eu não preparei nada, só olhei e falei assim, eu vou sentar, eu vou ligar a câmera e eu vou começar a falar e pronto. Eu tô aqui com o meu iPad pra falar sobre os livros. Como vocês podem ver, não é uma lista muito grande, né? Mas antes de ir pra lista, de fato, eu queria comentar um pouco, assim, a minha relação com a leitura. Por que eu fiquei tanto tempo sem postar, assim, no canal, principalmente sobre livros, porque os últimos vídeos, pra quem não sabe, né, pra quem caiu aqui meio que paraquedas, eu moro na Irlanda agora. Eu vim pra cá em fevereiro de 2023, então já vai fazer 2 anos que eu tô aqui. E desde que eu vim pra cá, a minha vida mudou, tipo assim, completamente. E por conta disso, a minha relação com a leitura também mudou. E então, pra mim tava sendo muito difícil conseguir postar vídeos, manter o canal, por mais que fosse uma coisa que eu gostasse muito. Eu abandonei o Instagram, eu tinha um Instagram literário, ele ainda tá ativo, se vocês quiserem ver, os conteúdos estão lá. Mas eu abandonei porque o Instagram, ele, com todas aquelas mudanças que aconteceram nos últimos anos com relação à criação de conteúdo, por conta do TikTok, mas não sei o que, nem sei mais, ainda tá censurando a gente falar o nome das outras redes sociais aqui, eu nem sei, mas enfim, caguei também. Eu não conseguia mais suprir aquela demanda e pra mim já não fazia mais sentido manter aquele perfil, então eu abandonei o Instagram, foi a primeira coisa que eu abandonei. Eu tentei ainda manter o canal por um tempo, só que a questão pra mim tava sendo o seguinte, eu não estava conseguindo ler, então consequentemente eu não estava conseguindo produzir conteúdo sobre literatura porque eu não estava lendo. O ano de 2023 eu li muito pouco, essa eu não vou conseguir falar pra vocês com relação a números, mas foi muito pouco. Aí agora no ano de 2024 eu consegui retomar um pouco a minha relação com a leitura, porque também, gente, depois assim mais pra frente, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo falando sobre o intercâmbio, sobre tudo, como eu estou aqui agora, porque eu não estou fazendo mais curso de inglês, né, eu consegui visto de trabalho, então agora eu tô só trabalhando. E, enfim, a vida começou a ficar um pouco mais leve quando eu deixei de ser uma intercambista, e também quando eu deixei de ter vários empregos, porque quem vem pra cá sabe que a realidade é um pouco complicada, que é difícil você ter um emprego só, enfim, são N questões, então eu não tava conseguindo ler. E aí em 2024 a vida ficou um pouco mais leve, as coisas ficaram um pouco melhores, e eu consegui voltar a ler. Então, assim, eu não li muito, assim, comparado com... eu já ia soltar um before, gente. Perdoa. Antes de vir pra cá. Porque também, gente, a minha vida no Brasil, assim, eu não trabalhava, eu era estudante, eu ia pra faculdade, então eu tinha muito tempo livre. É claro que eu ia conseguir ler mais de 100 livros no ano. Enfim, esse ano ao todo, esse ano não, ano passado, né, porque a gente já tá em 2025, eu li 22 coisas, porque tem mangá nesse meio, e a gente vai conversar um pouco sobre esses livros. Eu não vou entrar em detalhes sobre todos eles, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, mas eu vou falar brevemente sobre, tipo... Enfim, vocês vão vendo conforme esse vídeo for passando. Os que eu tiver versão física eu mostro pra vocês, mas os que eu não tiver eu vou botar a capinha em algum lugar aqui, porque muitos deles eu li no Kindle, tá? Então, né, vamos lá, porque eu já tô aqui já 4 minutos falando dessa introdução. O primeiro livro que eu li no meu Kindle, que foi Welcome to the... Eu não sei falar porque é coreano, gente. Hainwon Bookshop. Vai estar aqui em alguns lados a capa, eu li no meu Kindle. Foi a primeira leitura do ano, porque quando eu comecei o ano eu tava querendo ler uma coisa muito leve, uma vibes cozy, assim, um negocinho assim, sabe? Um livro pra você não gastar o seu cérebro, você só aproveitar. Aí foi isso, aí eu peguei, eu comprei no Kindle, eu acho, e aí eu li, e foi uma leitura muito gostosinha, assim, sabe? Foi um livro que passou uma vibe, assim, sabe? De, sei lá, sentar num café sem ter preocupação e você só aproveitar o livro, porque ele é um livro que ele é muito linear, assim, sabe? Ele não tem reviravoltas, ele não tem altos e baixos. Ele é um livro linear sobre essa livraria, sobre a dona dessa livraria, que agora eu não vou lembrar o nome de todo mundo, né? Mas foi um livro que eu gostei bastante, eu acho que eu dei 4 estrelas, eu não lembro, algo assim. Mas foi um livro que eu gostei muito.
E aí depois eu resolvi fazer uma releitura, né? E vocês vão ver que muitos livros estão em inglês. Eu li em inglês porque, né, eu vim pra cá, pra Irlanda, pra aprender inglês a princípio. Aí agora já faz 2 anos que eu tô aqui, nunca mais voltei. Enfim, e um dos motivos que eu queria muito aprender inglês era porque eu queria ler livros em inglês. Então eu me propus muito a ler livros em inglês em 2024. Eu falei assim, é uma coisa que eu quero melhorar, eu quero ler os livros no original e muitos desses livros estão em inglês. E aí a segunda leitura foi uma releitura. Eu peguei pra ler Harry Potter and the Philosopher's Stone, ou Harry Potter e a Pedra Filosofal. Tá disponível no Kindle Unlimited, então se você também tem interesse em ler, só vai e baixa. E assim, gente, foi muito gostosinho ler Harry Potter de novo. Só que dessa vez em inglês, porque, tipo, tem algumas coisas que são diferentes da tradução e eu percebi o quão porca... Ai, desculpa, gente. O quão porca a tradução da Roku é. Assim, não é uma tradução de todo ruim, mas tem algumas coisas que eles modificaram que eu, particularmente, né, pra quem não sabe, eu fiz letras, então assim, eu entendo um pouquinho disso. Eu, assim, não teria feito, que eu acho que não seriam necessárias. Mas enfim, foi muito gostoso. Então, tipo, por exemplo, umas coisas que, com relação ao diálogo, o diálogo do Hagrid é um diálogo muito countryside, assim, uma coisa muito regional. Ela escreve do jeito que ele fala, então em alguns momentos era até um pouco difícil, porque era uma coisa, era um diálogo bem difícil. O próprio nome dos personagens é diferente, tipo a Hermione, a gente fala não, pera, acho que só o... Quem? Não, ai, gente, qual que é o nome do personagem que muda? Ah, o do irmão do Rony. Jesus amado, quase não saiu. Em português ficou Carlinhos, mas no livro acho que é Charles. Tem umas mudanças assim, sabe? Enfim, nada tão gritante, até porque também pensando no público-alvo, né? Como é que uma criança vai ficar falando Charles? Ou como é que a criança vai falar Cedric? Eu não consigo falar nenhum nome da Hermione em inglês, que é difícil. Mas enfim, foi uma experiência muito gostosinha de ler. Talvez mais pra frente eu leia os outros volumes, mas eu ainda não sei. Mas eu só sei que eu gostei de fazer essa releitura. Me ajudou muito no meu processo de leitura em livros em inglês, né? E aí depois eu peguei um livro pra ler, gente, que, meu Deus do céu, que porcaria. Horrível, péssimo. Eu peguei pra ler Tender is the Flesh. Eu não lembro o que foi que aconteceu, eu tava... Não lembro nem quanto foi que eu li isso, eu sei que eu queria ler uma coisa, assim, uma vibes. Aí eu peguei pra ler esse livro, baixei no meu Kindle, mas, gente, que final é aquele? Que final... Gente, sério, conforme eu tava lendo o livro, eu fiquei pensando assim, gente, como esse livro vai acabar? Fiquei me questionando, assim, pra que caminho aquela história ia seguir? E fiquei também pensando assim, será que isso daqui vai ser uma vibes distópica, tal qual como nos outros livros, onde eles vão combater essa sociedade, essa coisa, sabe? Pra quem não sabe o que acontece esse livro, eu vou falar um pouquinho mais sobre a sinopse, só pra quem não conhece. Mas basicamente, o consumo de carne, tipo boi, vaca, porco, essas coisas, peixe, acho que também... Basicamente, qualquer alimento de fonte animal ficou inapropriado para o consumo humano. E aí eles vão passar a produzir carne humana. Tipo, vai ter essas fazendas de pessoas onde eles vão produzir carne humana e as pessoas passam a consumir carne humana. Só que tem algumas regras, tem umas coisas, tipo, você pode ter o seu gado em casa. E aí, basicamente, a gente vai acompanhar esse personagem, que ele trabalha em uma dessas... abatedouro, sei lá como é que chama, eles trabalham nesse lugar aí onde que eles produzem, eles fazem, selecionam as carnes e tudo mais. E ele vai ganhar uma feminina, porque lá no livro eles falam, não sei o que, female, tipo, eles nem se referem àquelas pessoas como pessoas, entendeu? Pra ficar, eles separam assim, o extremo, tipo, as pessoas que estão consumindo a carne, elas são realmente pessoas e eles só são carne. Então eles falam assim, ele ganha essa female, né, e aparentemente é uma carne muito boa, muito nobre, não sei o que, tal. Só que aí, gente, a partir do momento que ele ganha essa carne, ai meu Deus, essa pessoa, enfim, o negócio vai assim, ele vai atingindo um ápice, porque a gente tem esse personagem que ele também não tá bem, porque ele perdeu um filho. Ele e a esposa dele tiveram um bebê e o bebê acabou falecendo, nem lembro bem por causa de quê. Então ele é um personagem que está
psicologicamente não estável, ele está instável, né? Ele tá instável psicologicamente, ele tá ali passando por um luto, então todos os atos que ele vai tendo ao longo do livro, você fica se questionando, meu Deus do céu, aonde isso vai levar? E o final, assim, um final que, assim, sério, eu fiquei com nojo. Eu fiquei com nojo, e ele também, assim, sei lá, é um livro que eu não sei dizer se eu gosto ou se eu não gosto. Eu acho que se você for a fundo, você consegue tirar uma reflexão muito grande ali. Todos os livros, tipo assim, o quão podre o ser humano às vezes pode ser, até onde uma pessoa pode ir pra satisfazer os seus próprios desejos, sabe, o que ela anseia e passar por cima de outro, enfim. Então é um livro que quando eu terminei, eu fiquei assim, meu Deus, o que foi isso? Assim, eu acho que na época, quando eu li, eu não gostei, porque eu tava esperando uma outra coisa. Não sei o que eu estava esperando. Mas eu fiquei com nojo, eu fiquei enojada, mas enfim, eu li esse. E aí foi isso, sabe? Foi isso. E depois eu li um thriller, porque, gente, uma coisa que me ajudou muito a ler inglês foi ler muitos thrillers. Eu li muitos thrillers em 2023, 2024, muitos livros nessa mesma vibe, porque foram livros que funcionaram pra mim, e eu li tudo, a grande maioria no Kindle, porque foi uma coisa que me ajudou também, né? Então, se vocês também quiserem, eu posso fazer um vídeo, aqueles eu prometendo, com dicas pra você ler inglês, mas enfim. Então eu li The Silent Patient, do Alex Micadelli, não sei como é que fala, o Alex alguma coisa, enfim. Excepcional, gente, que livro. Eu decidi ler esse livro porque eu vi um vídeo da Tatiana Feltrin. Eu acho que ela tinha lido... Qual foi o livro que ela... Eu acho que ela tinha lido um livro do Rafael Montes, que inclusive eu acho que era... Não lembro se foi Jantar Secreto ou se foi alguma outra coisa. Cara, eu nem lembro, pra você ver como é que o tempo tá confuso na minha cabeça. Mas enfim, eu sei que eu vi um vídeo da Tatiana Feltrin e ela estava falando, descer a lenha num livro, assim, descendo a lenha num livro, e aí ela cita a Paciente Silenciosa. E ela fala o quão bem estruturado e bem escrito era esse livro, que era um livro que tem um começo e meio e fim, as coisas ali fazem sentido, e eu falei assim, cara, eu preciso ler, eu já tinha ele no meu Kindle, eu falei assim, eu vou ler? E aí eu comecei a ler, e assim, eu entendi tudo que ela tava falando, porque realmente ele é um livro que tudo que tá ali não está ali à toa. Tudo que o autor, ele coloca naquele livro, às vezes, tipo assim, um detalhe na pintura, uma coisa, um pensamento aleatório do personagem, tudo que tá ali tem um sentido, tem uma explicação que vai construir pra grande questão, pro grande plot do livro, tudo ali faz um sentido. E assim, gente, sério, impecável. Se você tá procurando um thriller, sabe, um livro bom, um livro que vai te prender, um livro que você vai ficar querendo entender o que está acontecendo, e com um plot arrebatador, que assim, eu fiquei assim me questionando, eu fiquei tipo assim, eu quase adivinhei, eu cheguei perto ali, mas quando teve a grande revelação do porquê daquilo que estava acontecendo, eu fiquei assim, sabe aquele meme da cabeça assim, ó? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Então, tipo, é um livro onde nada está ali por um acaso. Se você conseguir juntar essas peças do quebra-cabeça, você vai ficar chocado. Porque chegam uns pontos... Porque a gente vai ter esse médico, né, que vai estar ali. E ele é o nosso segundo protagonista, por assim dizer. E você ficava se questionando... Eu ficava me questionando por que esse homem estava tão obcecado com essa paciente silenciosa, né? Com essa mulher, qual o grande porquê. E em paralelo, a gente também tem a vida desse médico, tipo, da esposa, que é atriz, e não sei o que, e tal. E das inseguranças que esse médico tem nesse casamento. Porque, pela descrição assim, ele não é tão bonito, aí a esposa é, tipo, uau. E você fica se questionando, tá, mas o que a insegurança desse médico tem a ver com a paciente silenciosa? Por que ele tá tão obcecado em fazer a paciente silenciosa falar? Meus amigos, quando você descobriu o porquê, você, ó, vai ficar chocada. Enfim, foi uma das melhores leituras do ano. Aí depois eu reli, na verdade, um mangá que foi Monster. Eu já tinha lido no Brasil, né? Inclusive, quando eu tava lá, eu fiquei panfletando horrores esse mangá. Então eu li o volume 1, 2, 3, 4... E eu tava lendo 5 e eu não concluí, mas, enfim, questões da vida, tá tudo certo, porque eu já li e eu tava relendo em inglês agora. E assim, gente, uma das melhores coisas que eu já li na minha vida é Monster. O nome do autor é Naoki Urasawa, não sei falar porque o Kane Kasegu, não sei falar japonês. Mas, enfim, se você tá procurando
algum mangá pra começar a ler mangá e se introduzir nesse meio, eu super recomendo Monster, porque é uma história muito boa. Não é uma história viajada, porque às vezes muitas pessoas ficam assim, tipo, ai meu Deus, porque algumas histórias são meio assim, loucas, não sei o que e tal. É uma história que se passa ali após queda do Muro de Berlim. Então a gente tem toda ali uma Alemanha que ainda tá se reestruturando, e aí a gente tem esses grupos neonazistas. Não vou falar muito alto porque o YouTube, sei lá, né, ele é meio maluco, vai achar que eu tô aqui propagando coisas. Mas enfim, então eu li o volume 1, 2, 3 e 4, muito bom, maravilhoso, super recomendo. E aí, eu peguei pra ler mais um thriller, que foi The Housemaid is Watching, que é daquela série da Housemaid, da Frida alguma coisa. Eu li o primeiro volume, bom. Segundo volume, bom também. São livros bons pra quando você tá de ressaca e você tá querendo ler alguma coisa, igual eu tava com o propósito de ler mais inglês e aprimorar o meu vocabulário. Funcionou. Aí eu resolvi ler o terceiro volume. Péssimo, horrível. Gente, acho que eu falei que qual que eu tinha falado que tinha sido uma leitura ruim? The Tender is the Flesh. Mas The Housemaid is Watching, eu acho que foi a pior leitura que eu tive esse ano, gente. Tipo assim, eu fiquei decepcionada que eu gastei o meu dinheiro pra comprar aquele e-book, porque assim, muito, muito ruim. Assim, eu não tenho outra palavra para descrever. Gente, sério, desculpa quem gostou, mas é um livro muito ruim, cara. Ele simplesmente ignora todos os padrões forenses, todas as, sabe, tipo, tudo que acontece numa investigação. Esse livro, ele simplesmente ignora tudo isso e ele cria uma narrativa tão previsível, mas tão mal feita também, que você fica tipo, sério, eu não sei porquê. Porque o primeiro e o segundo volume, eles são ok. Não vou dizer que, meu Deus, nossa, são muito bons, não sei o quê. É aquele plot lá, tipo, é um livro que você adivinha e tal, é só pra você passar o tempo, pra você se divertir. Não pra você ter uma grande leitura, uma explosão na sua mente, tal qual foi comigo com a Paciência Silenciosa. É só pra você passar o tempo, se divertir e tudo mais. Mas, gente, o terceiro é muito ruim, tipo assim, sabe? O livro termina e ele simplesmente deixa uma criança de, sei lá, 15, adolescente de 15, 14 anos, achar que matou alguém. Tipo, o livro simplesmente ignora todas as... Tipo, tudo que acontece numa investigação forense de assassinato. O livro simplesmente pega essas coisas que são fatos, porque esse livro aqui, ele é um fato, ele não é um livro sobrenatural. Ele não é uma fantasia, é um livro que se passa, teoricamente, no nosso mundo real, e ele simplesmente ignora tudo. Então, tipo, é uma narrativa muito mal feita, uma narrativa muito previsível, mas não é aquele previsível bom, é um previsível mal feito. Então, assim, sério, se você lê os outros dois, tá pensando em ler esse, não lê. Finge que isso aqui nunca existiu, porque é horrível. Sério, muito, muito mal feito. Enfim, e nesse meio tempo eu li um livro de não ficção. Eu resolvi me aventurar na não ficção. E assim, gente, vocês sabem, quer dizer, pelo menos quem me acompanha há tempo sabe que eu gosto de true crime, enfim, essas coisas e tudo mais. E eu resolvi ler um livro, porque eu acompanho um podcast chamado Modus Operandi, que é da Carol Moreira e Mabê Bonafé, eu acho. Enfim, e aí teve um episódio que elas falaram sobre o primeiro cara a utilizar transtorno de múltiplas personalidades nos Estados Unidos pra poder... como é que chama, gente? Ai, tem um nome lá, eu esqueci agora. Mas enfim, o nome do livro é The Minds of Billy Milligan. E ele é escrito pelo mesmo autor de Flores para Algernon, o Daniel Keyes. E eu já tinha lido Flores para Algernon e eu tinha gostado bastante. A escrita do Daniel Keyes é muito boa, chorei horrores. Inclusive tem um vlog aqui neste canal, onde eu choro muito. E enfim, eu faço toda uma reflexão sobre aquele livro. Não vou linkar, porque, meu Deus do céu, que vergonha. Mas enfim, li esse livro, The Minds of Billy Milligan. E cara, foi um livro, assim, muito bom. Foi fascinante, assim, no livro tem escrita essa palavra, fascinante, e realmente é um livro, é uma leitura fascinante, e eu fiquei tão orgulhosa de mim que eu consegui ler aquele livro enorme, super técnico, com palavras técnicas, psicológicas, não sei o que, em inglês. E foi uma das melhores leituras do ano, inclusive recomendo, assim, ele é um livro que pode ser um pouco difícil para algumas pessoas, porque aqui a gente vai ver a história desse cara, que ele cometeu sérios... abusos sexuais, e ele tem múltiplas personalidades. E quando isso veio à tona,
essa questão das múltiplas personalidades, a gente vai acompanhando o processo de julgamento, o processo de tratamento, como que eles descobriram que ele tinha... Porque ele mesmo, o próprio Billy, não sabia. Então ele é um livro que pode ser um pouco complicado, assim, para algumas pessoas, porque a forma que ele é escrita não é um livro de true crime. Apesar de eu ter começado falando, que isso aqui eu gosto de livro de true crime, não é um livro de true crime. Ele é um livro para você entender essa parte mais psicológica. Então, o Daniel Keyes, ele conheceu, né, o Billy Milligan, ele fez entrevistas com o Billy Milligan, então ele vai contar, é mais uma espécie de biografia, mas ao mesmo tempo não. É difícil descrever esse livro. Mas a gente vai acompanhando aqui como o Billy era enquanto criança, porque ele sempre foi tratado assim, tipo, uma criança esquisita, e ele mesmo sofreu quando ele era criança, então ele vai trazer aqui meio que um estudo, quase um estudo de como essas personalidades surgiram, quais são as funções dessas personalidades, porque no geral, assim, eu não entendo muito disso não, mas no geral pessoas que têm múltiplas personalidades, isso acontece porque acontece algo na vida delas e elas não conseguem lidar e elas simplesmente desligam. É como se, tipo assim, aquilo ali fosse tão pesado pra elas, e é o que acontece com o Billy. Acontece algo tão pesado com ele que ele simplesmente desliga, e na cabeça dele, na verdade eu não sei como é que isso funciona, gente, mas enfim, ele cria ali essas personalidades pra ajudar ele a lidar com diferentes coisas. Então ele vai ter uma personalidade que é o protetor, ele vai ter uma personalidade que é o que lida com a dor, ele tem uma personalidade que vai trabalhar, que é personagem inteligente. Enfim, então a gente vai acompanhando isso e é impressionante ver, porque a forma que o Daniel Keyes vai escrevendo isso é como se fossem realmente pessoas diferentes. Eu nunca conheci, eu nunca testemunhei, eu nunca vi na minha frente uma pessoa com múltiplas personalidades mudando. Mas o trabalho que ele faz aqui, eu gostei bastante. É um livro que pode ser um pouco difícil, porque ele traz aqui muitas coisas técnicas, muitas questões, ainda mais que você fala inglês. Não recomendo pra quem tá começando, porque é difícil. Mas foi um livro que eu gostei muito se você quiser ler em inglês, ou se você já é fluente em inglês ou português. Enfim, eu não sei se tem tradução em português. Vou pesquisar, se tiver eu vou deixar o link aqui pra vocês. Mas enfim, pronto, eu não vou falar mais. Aí depois disso, eu li, agora sim eu vou mostrar um livro físico pra vocês, depois de 84 anos. Eu li Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Eu adoro esse livro, Amanhã, Amanhã e Amanhã. Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow. Eu não lembro como que ficou a tradução em português, se foi Amanhã, Amanhã e Amanhã mesmo. Enfim, eu vou deixar em algum lugar. A autora se chama Gabriele Zevin. Eu acho que ela é latina. Enfim, esse livro aqui eu li por indicação e eu gostei bastante. Foi uma leitura muito nostálgica, porque aqui esse livro ele vai tratar muito de videogames. E uma coisa que eu gostei aqui é que esse livro ele fala sobre amor, mas ele não é aquele amor romântico entre, sei lá, um cara que conhece uma garota e eles se apaixonam, sabe? Não é isso. A gente vai ter aqui amizade. E é um livro muito bonito, ele também entra muito pra mim naquela leitura, assim, tipo, tô a fim de ler um negócio gostosinho, um negócio fofinho, assim, não quero gastar o meu cérebro. Leia Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow. Ele me lembra muito a vibes, tipo, quando eu era adolescente e eu tava começando a ler livros, e eu lia, tipo, John Green, aqueles livros de fantasia, sabe? Muito young adults, essa vibe. E sei lá, é difícil de descrever, mas quando eu peguei pra ler esse livro, eu tinha as lembranças de, tipo, minhas, quando eu era mais nova, lendo aqueles livros e, tipo, sabe, sentindo aquela mesma sensação, um clima, sabe? Eu não sei descrever, mas foi um livro muito nostálgico e ele tem muito que coisas de videogame, porque esses dois personagens, eles vão desenvolver videogames juntos e a gente vai acompanhando a vida deles e, tipo, o passar dos anos, a amizade deles e os problemas que eles vão enfrentando. Eu acho interessante porque ele vai mostrando, assim, sabe, uns pontos que... Porque ele mostra, assim, tipo, que a vida, ela não é linear, então as coisas acontecem, tragédias acontecem, as coisas boas, as coisas ruins acontecem, amizades não são perfeitas, por mais que você ame o seu amigo, em algum momento vocês vão ter algum problema, em algum momento vocês vão ter algumas desavenças, e esse livro, ele vai retratar isso. Então foi uma coisa muito, muito gostosinha, eu gostei, foi um livro, assim, que pra mim, ele remete muito a essa vibe de nostalgia.
Se você cresceu ali nos anos 90, até o começo dos anos 2000, tem várias coisas aqui que vão ser muito referências pra você. Até os jogos, né? Igual eu falei, ele é muito focado nos jogos, eles produzem jogos. Eu fiquei assim, meu Deus, esse livro é muito nerd, esse livro é só pros nerdola mesmo. E fora que essa capa é bem bonita, né? Só um comentário, a capa é muito bonita. Eu gosto muito dessas cores e tal. Essa onda aqui japonesa, né? O motivo, essa é uma capa que faz sentido até, porque essa onda japonesa aqui, ela tá presente no jogo que eles produzem. Enfim, amei. Depois disso, eu li também um livro muito ruim. Voltando pra onda dos thrillers, eu comecei a ler Dark Matter. Tem um cara no YouTube, eu não consigo lembrar o nome dele, mas eu vou tentar deixar linkado aqui. Eu comecei a ver os vídeos dele, ele é dos Estados Unidos e ele gosta muito de Stephen King, é por isso que eu comecei a ver os vídeos dele. E ele comentou sobre esse livro num canal, num dos vídeos, do Blake Crouch, é o mesmo autor do Recursão, que também é um livro muito falado por aí. Só que Dark Matter eu não gostei. Não gostei. Chama Matéria Escura em português, e se eu não me engano tem uma série, não sei se tá na Netflix ou se tá no Apple TV, mas tem uma série. Eu fiquei considerando se eu assisti ou não. Assim, a premissa do livro é muito interessante, que a gente tem essa coisa de você viajar entre realidades diferentes. Tipo, você, vamos supor, eu tenho em diferentes realidades, eu vivo, então são infinitas realidades. Então a gente vai ter essa premissa de viagem. Basicamente, o Jason, que é o nosso personagem principal, ele vai ter a sua vida roubada por ele mesmo, né? Por ele mesmo. E aí, basicamente, o livro todo é ele tentando voltar pra sua realidade, tentando voltar, ter a sua vida de volta. Só que, gente, chega num ponto que esse livro, ele acontece umas coisas muito loucas, porque além do Jason que roubou a vida dele, vai ter, tipo assim, milhões de Jasons ali tentando fazer a mesma coisa. E o final é tipo assim... Eu não sei, eu achei que o autor criou um final muito fácil pra uma situação muito maluca que ele criou. E eu realmente não gosto quando eu leio livros assim. Isso aconteceu com o Torturado, inclusive tem um vlog aqui que eu macetei Torturado, falei mal. Teve gente que ainda ficou tipo, não pode falar mal de Torturado. Falo sim. Enfim, frequentemente quando eu leio livros onde o autor cria uma situação maluca, uma situação assim, sem pé nem cabeça, e ele vem com uma resolução muito fácil, fica parecendo aquela resolução do tipo assim, nossa, era tudo um sonho. Aí ele acordou e ele tava sonhando, caiu da cama, era um sonho, sabe? Fica parecendo pra mim esse tipo de resolução, uma resolução fácil pra poder acabar com uma situação maluca que ele não sabe pra onde que ele vai. Enfim, pra mim não funcionou, o livro não era de todo ruim. Mas o final, assim, eu achei que deixou a desejar. Nossa, gente, agora eu tô analisando, eu não li muitas coisas boas esse ano. Porque o próximo livro eu também não gostei. Enfim, também por indicação, eu resolvi ler The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Sete maridos de Evelyn Hugo, que é um livro aí hypado, todo mundo fala. Eu poderia ter gravado um vlog, né, pra época que eu tava lendo livros hypados. Mas enfim, eu não gostei. Não é que eu não gostei, eu só achei que, ok, sabe? Eu não achei isso tudo que todo mundo fala. É um livro de... Eu já meti um just okay. Ai, gente, desculpa, tá? Desculpa, é que eu falo muito inglês, meu trabalho é só inglês, a minha casa só tem gente em inglês, então meu cérebro, às vezes, ele só fica em inglês. E eu não tô falando os títulos dos livros em inglês. Mas, enfim, The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Eu achei um livro ok, tipo, nada demais, mas, sabe, não achei aquela coisa espetacular. Eu achei que foi um pouquinho assim mais do mesmo. Uma coisa que me incomodou no livro foi a maneira fácil como a Evelyn Hugo conseguia as coisas. Eu não acho que era bem assim, tipo, a maneira como ela começa a carreira dela de atriz tipo, basicamente, ela tá lá num bar, aí ela vê um produtor lá, um cineasta, esqueci como é que é o nome do cara, ou eu quero trabalhar, eu quero ser atriz, não sei o que e tal, aí ele olha ela assim, tá bom, vai lá no meu escritório. Tipo assim, sabe? Tipo, sabe, eu não acho que seja assim. Não acho que seja assim. Mas, enfim, é um livro ok, não é de todo ruim, mas também não é essas lá, ai meu Deus, que livro maravilhoso, ai, porque não sei o que, tal, ai... Enfim, eu acho interessante, assim, acho que algumas pessoas vão gostar, porque a gente tem aqui um livro, assim, com uma representatividade, um livro que se passa ali, sei lá, acho que é nos anos 60, ele começa, né, nos anos 60, a época que a Evelyn
começa a atuar e tal, algo assim. E pra quem gosta de cinema, talvez, também goste um pouco, assim, de acompanhar, sabe? Essa coisa de como é a produção de um filme, como os atores, atrizes são escalados. E ainda também o lado podre de Hollywood, tipo, o lado podre dos atores, coisas que eles fazem por eles simplesmente terem dinheiro e eles escapam impunes, ilesos, porque eles têm dinheiro. Mas enfim, é só um livro que foi ok, assim, não foi nada demais. Enfim, aí nesse meio tempo eu estava terminando de assistir a série do Jeffrey Dahmer na Netflix, né, com o Evan Peters, amo Evan Peters. E aí eu resolvi ler uma graphic novel que se chama My Friend Dahmer. E basicamente a gente vai ter aqui uma pessoa que foi pra escola junto com o Jeffrey Dahmer, contando como era, tipo assim, do ponto de vista de uma pessoa que estudou com ele, coisas que essa pessoa observava e tal, e é uma graphic novel bem interessante, não é autobiográfica, você não vai ter em detalhes as partes dos crimes e tal, não é bem um true crime, é mais essa pessoa contando, eu esqueci o nome dele, enfim, como foi ir pra escola sabe, tipo, você estudou anos da sua vida com essa pessoa e de repente você tá num lugar e você escuta que aquela pessoa é um serial killer. Enfim, eu gostei bastante, foi bem bacana. Depois eu li... eu tenho esse aqui cadê? Tá aqui, ó. Depois eu li The Guest List, da Lucy Foley. Ela é uma autora britânica. E esse livro aqui é mais um thriller bem, bem interessante. E eu gostei, foi um livro que ele me divertiu bastante e de novo cumpriu aquele meu propósito de leituras em inglês. E uma coisa que me chamou a atenção nesse livro é que ele se passa na Irlanda, ele se passa numa das ilhas que tem, eu não lembro agora qual delas, que acho que é na Innismore. Não lembro qual delas, mas basicamente a gente vai ter aqui um livro que me lembra muito a vibe Agatha Christie. Vai ter uma festa de casamento e alguém vai morrer. E aí, o culpado está entre os convidados. E tipo assim, eu tinha imaginado um pouco, porque tipo, ao longo do livro, tipo, a gente já começa com o assassinato. A gente já sabe que alguém morreu, mas a gente não sabe ainda de fato quem é. Aí esse livro, ele vai indo e voltando, assim, tipo, um dia antes, dia do casamento, noite do casamento, sabe, ele vai indo assim, e a gente tem diferentes pontos de vista. E aí, conforme vai acontecendo, você já vai percebendo quem é que foi assassinado. Tipo assim, o livro não fala pra você, mas você já percebe quem foi assassinado, porque todo mundo tem um motivo. Todo mundo tem motivo pra ter matado essa pessoa que morreu. E aí você vai juntando as peças do quebra-cabeça e você vai chegando a uma conclusão. Eu meio que adivinhei, tipo assim, eu não adivinhei quem era o assassino, mas eu adivinhei, assim, o motivo exato do porquê essa pessoa ia morrer. Porque era uma coisa do passado que tinha acontecido, que foi sendo jogada, assim, não com muitos detalhes. Eu já fiquei assim, certeza que é isso. Falei assim, certeza que vai ter sido isso aí, ó. Alguém vai voltar pra se vingar, porque, assim, todo mundo tem um motivo pra se vingar desse caboquinho aqui. Todo mundo. Isso aí. Mas enfim, no fim das contas eu gostei bastante, assim, não foi, ai meu Deus, um favorito, não sei o que e tal, mas eu gostei. Depois disso, eu peguei pra ler mais um mangá, que eu também tenho aqui, Jujutsu, maravilhoso, que foi Censor. Um dia eu tava onde que eu fui? Tem uma loja aqui, né, lá em Dublin, que eles vendem, chama Forbidden Planet. E eles vendem, tipo assim, umas coisas muito de nerd e tal. E, enfim, Jujutsu, né, gente? Aí eu resolvi comprar essa história e eu gostei bastante, assim. Não diria que é meu favorito de Jujutsu, mas eu tava com saudade de ler Jujutsu e, enfim, eu sei que foi muito bom. Depois, sério, deixa eu só botar a minha jacket de volta. Eu li Censor. Tô quase acabando, gente, quase acabando. Meu Deus, 40 minutos que eu tô hablando aqui, quase. Depois disso, eu li o último romance do ano, que foi Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. Eu vi todo mundo falando sobre esse livro online, porque teve o filme e tal, inclusive a Fernanda ganhou agora o Globo de Ouro. E eu resolvi ler pra... Falei assim, meu Deus, eu quero ler antes de assistir o filme. Não sei quando eu vou assistir o filme, porque aqui na Irlanda vai chegar no ano que... A gente já tá no ano que vem. Vai chegar em fevereiro. A gente já tá no ano que vem. Enfim.
Resolvi ler. Eu gostei, assim, mas eu tava esperando. Eu achei que fosse uma coisa diferente. Porque quando você vai ler a sinopse do livro, a sinopse faz parecer que é uma coisa muito focada na mãe dele, na Eunice, nesse processo dela, tipo assim, porque, né, do Alzheimer, que ela tá tendo. E pra mim foi uma experiência interessante ler o livro, porque eu trabalho como Healthcare Assistant aqui na Irlanda, então eu cuido de idosos, muitos idosos com diferentes tipos de demência, inclusive o Alzheimer. Então muitas das coisas que ele foi falando no livro, eu já conheço, sei como é, porque eu vejo isso no meu trabalho sempre. Então isso foi interessante, mas eu achei que o livro seria muito mais focado na Eunice. Nesse processo de, sabe, do luto, do Alzheimer, de ter perdido o marido para a ditadura, de como que foi para essa mulher criar os filhos sozinha, sabe? E do tempo que ela passou sem saber o que tinha acontecido, mas não foi necessariamente isso. Eu achei que o livro seria muito mais focado nela. Mas ele, não diria que ele estava mais focado no Rubens, né, que é o filho, no Marcelo Rubens Paiva. Marcelo Rubens Paiva, Rubens é o pai. Enfim, eu senti que ele foi mais focado nele do que necessariamente na Eunice. E eu queria uma coisa mais focada na Eunice. Eu achei que seria uma coisa mais focada no Alzheimer, na demência, no processo de luto. Foi também, mas tinha muitos momentos que a gente tinha mais das memórias do Marcelo, sabe? Tipo, quando ele foi pra faculdade, a primeira garota, o primeiro beijo, mas não sei o quê. E faz sentido ele tá trazendo algumas dessas coisas ali, tipo, sabe? De querer mostrar também, eu acho, como que foi pra ele ter crescido sem o pai, porque daí o pai já não estava mais ali e ele era a única figura masculina dentro de casa, e como que foi pra ele também, tipo, ter sua mãe ali, né? Minha mãe que também tava, tipo, quebrada, vamos assim dizer, com tudo que aconteceu. Mas, enfim, eu achei que ia ser um favorito, achei que eu ia gostar mais. Eu gostei, mas, assim, foi só isso. Aí, pronto. Aí, depois, eu comecei a ler Berserk, né? Olha como é que ela já muda. Aí, eu comecei a ler Berserk, e aí, antes do ano acabar, eu li os volumes 1, 2, 3, 4, 5. Gente, Berserk, muito bom. Assim, eu não tenho mais o que falar, assim, é a melhor coisa, é uma das melhores coisas que eu já li na minha vida. Vou falar pra vocês. Tirando, assim, Berserk, Vagabond e Monster. Uma das melhores coisas que eu já li na minha vida. Um mangá bem escrito, um design muito bem feito, uma história bem estruturada, umas lutas, assim, que meu Deus, um mundo fantástico criado que também, assim, muito bom, que ao mesmo tempo que é uma coisa real, mas também a gente tem ali demônios, e como é que chama? Elfos. Ai, assim, ó, muito, 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 muito bom. Enfim, encerrei aqui as minhas leituras, gente, já sablei muito. E aí foram esses os livros que eu li em 2024. Foi um ano de leituras, assim... não foi um ano de leituras excepcional, mas eu também não tive muito tempo, assim... Mas, assim, considerando a minha rotina que eu tenho, assim, pra mim já foi perfeito. Eu já tô feliz de ter feito essas leituras, de ter conseguido fazer essa quantidade de leituras. Gostaria de ter lido mais? Gostaria. Tem muitos livros que ficaram pra mim ler. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo de livros que eu quero ler esse ano. Eu não vou fazer nada de como meta, porque, gente, lá pra trás, vocês forem, tem lá, ó, 12 livros para ler em 2023. 12 livros para ler em 2023. Pergunta se eu li. Não li. Mas, enfim... É isso, gente. Se vocês gostaram da minha volta, comenta aqui pra mim, deixa um like, sei lá, faz o que vocês quiserem aí, manda mensagem, é nóis, entendeu? E eu vou tentar postar com um pouco mais de frequência, não toda semana, porque aí eu não sei se eu consigo, mas eu vou tentar voltar aqui e falar mais sobre literatura. E se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho mais sobre a Irlanda, sobre a minha vida aqui, porque eu sei que tem pessoas que vieram pra cá por causa dos vídeos que eu fiz tempo atrás da Irlanda. Mas é isso, gente. Um beijo e até o próximo.